Bom, galera, hoje é dia da gente conversar sobre Astro. Vim falar basicamente sobre MJ, que tá tendo aí hoje a sua primeira apresentação de The Mission K, seguida aí de mais 2 apresentações. Vamos falar aqui também de outras coisas do Astro, mas eu acho que o que a galera tá querendo mais saber é sobre o Chaunu. Bom, está acontecendo há uma semana, né? Essa controvérsia aí com relação à investigação fiscal dele. E hoje eu vou focar em 3 coisas, basicamente. Uma delas é como que a gente pode ajudar o Chaunu. Então eu vou mostrar para vocês que está rolando uma petição global. Vou mostrar para vocês também uma forma de pedir retratação às matérias que têm informações erradas, sensacionalistas, enganosas, tendenciosas, etc. E tem como vocês pedirem uma retratação disso. Vou explicar como é que faz isso também. Tem também algumas novidades, porque parece que algumas matérias na Coreia estão tentando mostrar o lado do Chaunu, no sentido de, gente, não é sonegação fiscal, é elisão fiscal, ele não é criminoso. Por favor, não o acusem, ele ainda está em investigação. Que é basicamente o que eu vivo falando aqui nos meus vídeos, só que em forma de matéria. Então, parece que realmente está rolando uma certa defesa, porque realmente a reclamação com relação a ele, todo aquele bullying, todo aquele linchamento virtual, que eu mostrei pra vocês no último vídeo, tava uma coisa muito exagerada pro que tava uma coisa muito exacerbada. Então, os especialistas nisso estão falando, não, gente, elisão fiscal é um direito do contribuinte. Então nós vamos ver aqui também essa matéria explicando isso e muito mais, tá, gente? Então fique por dentro, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E sim, gente, eu não vou falar somente do MJ e do Nunu, foi só apenas uma introdução, porque esses assuntos são os mais tensos, mas eu tenho outras coisinhas aqui pra mostrar pra vocês, a começar com um vídeo de Jinjin. Jinjin que não tem dado muitas caras nas redes sociais, né, mas ele estava lá no TikTok da SB, né, ela que é a bailarina e criadora de conteúdo, que foi colega de Jinjin no musical Dream High, e ela compartilhou um novo vídeo em seu perfil, chamando a atenção dos fãs, né, das Arohas, e do elenco do musical, né. Acredito que essa roupa que o Jinjin esteja usando era do espetáculo, e esse vídeo não é uma coisa recente, mas ela só postou agora, por isso que acabou chamando muita atenção da galera, porque a galera tá com muita saudade do Jinjin, né? Então, ele com certeza deve estar, segundo ele já tinha falado no Inverse, em algumas mensagens no Inverse, parece que ele tá realmente preparando um álbum solo, né? Ele não teve álbum solo ainda, né? Ele só estava em subunits, se você parar a pensar, com o Rock, com o MJ. Então agora a Fantasia deu aí a oportunidade dele finalmente ter um álbum solo. Com certeza ele deve estar trabalhando nas novas músicas, gravando no estúdio. Muito provavelmente em fevereiro ele já vai começar a tornar isso menos etéreo e vai botar mais a mão na massa, com a pós-produção das músicas, gravação de MV, de algum MV de trabalho, tirar foto para as fotos conceituais do álbum, enfim, gravar todo o conteúdo que vai estar no álbum, né? Lá para finalzinho de março, deve começar já o cronograma de divulgação do álbum em si, tendo ali teasers e a Fantasia vai ficar soltando aos poucos as fotos conceituais, aquela coisa toda de cronograma que a gente sempre vê num comeback ou num debut, né? Até que muito provavelmente o álbum e o MV devem ser lançados em abril. Eu acredito muito nesse cronograma, tá? Não vi isso em lugar nenhum, é apenas um achismo meu de como funciona a Fantasia e de coisas que eu já tinha visto o Jinjin falando no Inverse. Então é isso que a gente pode suspeitar que o Jinjin esteja fazendo, né? E eu tô doida pra ver como é que vai ser esse álbum solo, até porque a gente conhece essas diversas facetas de Jinjin, né? Jinjin junto com o Rock, Jinjin junto com o MJ, que são sempre vibes diferentes, porque são colaborações diferentes. Jinjin com colaborações fora do Astro, que ele também já fez várias, né? Então, assim, eu quero agora ver um Jinjin solo. A gente precisa, de fato, disso. Eu acho que vai ser maravilhoso. Sem mais delongas, vamos assistir aqui ao Jinjin e a SB. Vamos lá, 3, 2, 1. Olha que vocais fortes. Passos marcantes. Esse sorrisinho de DJ, essa piscadinha.
Olha esses movimentos de braço, precisos, né? E ela também tá arrebentando. Uau, gente, é muito talento, né? Olha que maravilha. Adorei. Bom, gente, a Monsoa revelou que Moonbin a apoiou e aconselhou quando ela questionou se deveria continuar a carreira como cantora idol, né? Então, durante um programa que a Monsoa participou recentemente, ela contou essa interação que ela teve com o irmão dela no momento em que ela estava com muitas dúvidas, que ela já estava quase desistindo de ser idol, porque ela foi trainee durante muito tempo e chegou um momento ali que ela estava realmente pensando em desistir. Mas o Moonbin deu muita força para ela, dando conselhos muito valiosos para ela e a encorajou a seguir em frente. Vamos assistir ao que o vídeo que ela tá falando. O Moonbin falou que ela é mais talentosa do que ele. Estagiária, no caso, é trainee, tá? Ela ligou pra ele porque tava preocupada. Ela tava desanimada, né? De tanto tentar e não conseguir. 신견지명이다 진짜 중요한 순간에 딱 잡아준 거야. 근데 왜냐면 맨날 제가 물어볼 때마다 그냥 뭐 수아 하고 싶은 거 하라 그래. 엄마한테도 그러고 너가 하고 싶은 대로 해 이랬는데 그날은 근데 나는 그냥 옆에서 바라본 사람으로서 너가 한 번쯤은 이 일을 해봤으면 좋겠다. 사실은 그 말을 듣고 싶었나 봐요 제가. Ela queria ouvir isso, né, no fundo. 타이밍에 딱 해준 거지. 네. 그러니까 누군가는 너는 이 길을 해야 돼라고 딱 세게를 박아줬으면 좋겠는데 아무 그냥 그래 너가 하고 싶은 거 해. 힘들면 하지 마. 그거 아니라 그냥 하느라 비난. Ela só precisava realmente de um empurrãozinho do irmão pra poder... Ah, ela chegou a chorar no momento, né? Ela ficou bem emotiva. É isso, né? Às vezes você tá ali numa encruzilhada, vamos dizer assim, né? Não sabendo o que vai escolher, o que vai decidir, o que vai fazer. E às vezes você realmente só precisa de um empurrãozinho mesmo, de uma palavra de incentivo, né? E o Moonbin foi essa pessoa que a incentivou mesmo. Vamos falar agora da apresentação do MJ, né? Da primeira noite do musical aí, The Mission K, que foi, obviamente, um momento especial em sua carreira. E aqui nós temos algumas fotos tão lindas de MJ, gente. Olha só que coisa linda esse homem, gente. Que figurino perfeito, que expressão facial incrível. Lindo demais, talentoso demais. Muito maravilhoso. Como eu queria ver esses musicais do MJ e do Jinjin, gente. Olha, vocês não têm noção da minha curiosidade de ver esses garotos no palco. Bom, como eu falei, eu achei um pedacinho da apresentação pra gente poder assistir. Não tem muitos vídeos dessa apresentação na internet. Eu achei mais esse trecho aqui. Sem mais delongas, já vamos conferir aqui. Vamos lá, 3, 2, 1... Os 4 principais, né, que estavam interpretando ali os médicos, aquela coisa toda. Tem as criancinhas que o MJ tinha falado que eram maravilhosas, né? As criancinhas estão dançando com eles. Gente, MJ batendo palma empolgadaço, com um sorriso de orelha a orelha. Roupa linda, né? Vibrato lindo no final. Dá pra ver que ele tá empolgado. É um pecado só ter 3 apresentações, né, gente? Lindo, né? Muito talentoso, gente. Que presença de palco, né? Elenco grande, né?
E as criancinhas? Olha, que coisa linda, gente, final. Todo mundo sincronizado, né, menina? Nossa, deve ter ensaiado tanto. Maravilhoso, MJ. Você foi muito, muito, muito incrível. Como ele soa super bem ao vivo, né? Porque ele tem uma voz, uma impostação de voz maravilhoso ao vivo. Eu acho que realmente não é todo e qualquer idol que consegue se apresentar assim, no palco, no musical, como o MJ consegue, né? São poucos os que conseguem essa façanha. E ele se despedindo do público no final aí, ó, dando tchauzinho. E tem, a banda fica do lado, na parte de cima, né? Ele agradecendo agora o público no final. Gente, é isso, né? Não tem tanta coisa assim, mas já deu pra ter uma noção, né, de como foi o figurino, de como foi o palco, de como o MJ estava cantando super bem ao vivo, né? A gente não duvida do talento dele, até porque, gente, ele vai ser sempre meu vocal king. Bom, aquela PB Live, né, que eu tinha mostrado no último vídeo aí sobre o MJ, ele fez mais um vídeo para além de Clock, que se chama Miss Green Apple Family, que é um cover aí que o MJ tá fazendo, tá? Então vamos ver aqui do que se trata esse vídeo. Vamos lá, 3, 2, 1... Ah, ele tá tão lindo aí, né? Esse sorriso dele, né, minha gente? Eu fico apaixonada toda vez. Ele tá cantando em japonês. Essa música é japonesa. Até a descrição tá em japonês também. Animadinha, né? Gostei. Ai, meu Deus. Que voz perfeita. Gente, dá vontade de gritar perfeito. Tão cativante, tão simpático. Ele pegando no telefone. Fofinho. Gostei dessa roupa dele também. Tá bonito. Gente, eu amei essa música. Gente, mas é isso, né? Ele hipnotiza a gente. Gente, é incrível como a galera do Astro já cantou diversos covers em japonês. Versões das próprias músicas do Astro em japonês. Se vocês quiserem que eu faça só um vídeo voltado para as músicas do Astro em japonês, vocês me comentem aqui embaixo que eu, dependendo da quantidade de gente que quer assistir isso, eu faço um vídeo sobre isso depois. Vai lá, MJ, arrasa. Que lindo. Esses falsetos da MJ, né? Clássicos.
Ah, esse Zé Lee. Ah, me mata, gente. É inevitável colocar um sorriso no meu rosto quando eu vejo o DJ. A nossa Happy Virus. Ai, que fofinho. Ele é tão teatral, mesmo estando fora do teatro, né? Gente, eu vi um negócio aqui no X muito legal que eu precisava dividir com vocês, que foi o Maroha que tava passando, né, pela estação de Seul, enfim. E aí, olhando para os prédios, né, ela viu lá vídeos do astro passando, né, e aí ela filmou para mostrar pra gente. Um dos vídeos mostra o vencedor de grupo masculino, que foi o astro, naquela premiação até que eu falei aqui do Idol Champ, né, só que a gente não tinha visto como isso estava passando na rua, né, a gente só viu que eles tinham ganho, mas a gente não viu como é que foi o troféu disso. Exatamente, isso daqui é o troféu, é a divulgação, né? E também o Best Idol, né? Foi o Moonbin que venceu. E aí, no outro vídeo que ela fez, ela mostrou um comercial do The Mission K, né? Isso daqui tava anunciando que ia começar no dia 30 de janeiro, né? A primeira apresentação ia ser no dia 30 de janeiro. E aí, então, ela filmou e a gente que não tá lá em Seul pôde ver, na real, como é que foram esses vídeos lá passando no prédio, né, nesses prédios, né? Então eu vou mostrar agora o vídeo aqui pra vocês. Bom, tem esse vídeo que mostra o melhor grupo, que foi o Astro. Aí aparecem os meninos, né? E aí o Moonbin, né, que é o melhor idol, né, o melhor artista, é o vencedor aí. Então temos imagens também do Moonbin, lindíssimo, maravilhoso, talentoso, sensacional. Gente, que orgulho, né? Passando agora para The Mission K, onde estão ali os 4 protagonistas, incluindo o MJ. O MJ é o primeiro a aparecer ali, né, na esquerda. E estava passando também nesse telão aí, né? Muito incrível. Bom, antes que vocês me perguntem se eu vou reagir a esse conteúdo ou não, eu já vou responder logo de cara. Eu sei que tem lá no canal do Astro o primeiro fan meeting no Japão do MJ, os bastidores disso. Eu vou reagir isso num outro vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar enorme, tá, gente? Bom, tem também os bastidores do Idol Radio, que foi aquele programa que o Sanha participou, junto com o Choi Bo-min, com o Jong Ho e com o Eric. Ou seja, nós temos esses 2 vídeos de bastidores. Eu vou deixar esses 2 vídeos de bastidores para um próximo vídeo do Astro, para que esse vídeo aqui não fique enorme. Bom, falei que a verdade está começando a aparecer. Eu vou falar basicamente sobre isso. E não só sobre isso, como o que nós podemos efetivamente fazer para ajudar o Chaunu, mesmo a gente estando do outro lado do globo. Eu vou falar sobre essas 2 coisas hoje, tá? Bom, algumas matérias têm saído, tô falando da Coreia, tá? Porque matérias sem ser da Coreia, de fora da Coreia, tem várias protegendo o Nunu. Porque a toxicidade é maior na própria Coreia, tá? Mas essa matéria aqui, eu acho que foi um grande marco, vamos dizer assim, porque tá falando a visão da Federação Coreana de Contribuintes, que é uma visão muito importante de se ter. Eles precisavam já ter sido ouvidos até antes de duvidar. É o que eu sempre falo, o bom jornalismo ouve todos os lados. E eles ainda não tinham sido ouvidos. E as palavras dele com relação a precisamos fazer com que o Chaunu tenha preservado a sua presunção de inocência e precisamos falar que evasão fiscal é um direito, não é crime. A palavra deles tem muito peso e já deveria ter sido, né? Já deveria ter rolado antes, mas tudo bem. É isso. Se você é cobrado por impostos, você é um sonegador de impostos? É um crime de honra baseado na ignorância. Estão chamando isso tudo, esse circo midiático todo, de o quê? Palhaçada. Mal começou. Já começou bem. Então, tá falando aqui justamente de forma a proteger Nunu e dizer quais são os seus direitos como contribuinte. Então a federação disse o seguinte: acusá-lo unilateralmente de sonegação fiscal simplesmente porque lhe foram cobrados impostos adicionais é enxergar os impostos apenas sob a perspectiva do poder estatal. E aí falou mais o seguinte, sobre o princípio da presunção de inocência,
que isso seja respeitado. Então, a federação é o único grupo cívico especializado em questões tributárias na Coreia, que trabalha para proteger os direitos dos contribuintes. Então, por isso que eu tô falando que eles deveriam ter sido ouvidos antes. Vocês entendem como é que a imprensa lá é tão tóxica e tão criminal, porque não tem outra palavra para dizer, que não ouviram os caras antes, o troço já tá rolando há uma semana, e só agora resolveram, por pressão, ouvir os caras. Então eles fizeram um comunicado à imprensa no dia 29, falando que a elisão fiscal é um direito do contribuinte. Uma coisa que eu tô falando aqui desde o primeiro dia. Se a elisão fiscal for bem sucedida, torna-se economia de impostos. E se falhar, torna-se sonegação fiscal. Então, isso não foi decidido ainda. Não teve ainda um resultado da investigação. Não teve. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o direito legal de contribuinte de reduzir ou evitar os impostos que lhes são cobrados dentro dos limites permitidos por lei jamais pode ser questionado. Então a federação afirmou que rotular a empresa registrada em nome da mãe de Chao-nu como uma empresa de fachada viola o princípio da presunção de inocência, dizendo o seguinte: no caso Nene Chicken, o Serviço Nacional de Impostos determinou que a empresa do filho era uma empresa de fachada sem funcionários ou instalações físicas e apresentou uma denúncia. Embora o filho tenha sido considerado culpado, no primeiro julgamento a Suprema Corte o considerou inocente. A federação acrescentou: no entanto, a afirmação da mídia de que a empresa em questão é uma empresa de fachada viola o princípio de presunção de inocência e aumenta consideravelmente o risco de formação de preconceitos em processos de apelação e litígio, o que pode infringir os direitos dos contribuintes. A federação acrescentou o princípio básico do direito penal que afirma: mesmo que isso signifique deixar sem criminosos impunes, nenhum inocente deve permanecer inocente, deve ser respeitado. E aí eles continuaram: vazar informações fiscais é ilegal. Falei no vídeo passado, isso tem que ser investigado. Quem foi que vazou essas informações? As informações relacionadas a investigações fiscais sobre celebridades seriam difíceis de serem divulgadas sem que um funcionário da Receita Federal vazasse as informações. Gente, o cara tá falando aqui claramente, a federação tá falando claramente que a culpa é de um funcionário da Receita Federal. Isso tem que ser investigado, gente. Prosseguindo. É negligência do comissário da Receita Federal ignorar o vazamento sem investigar, e ele realmente ocorreu. Gente... adoro. A Receita Federal deve realizar uma auditoria interna rigorosa com o mesmo rigor que se põe aos contribuintes com relação à fiscalização ali dos impostos, tá? Essa auditoria interna tem que ter o mesmo rigor para identificar o funcionário que vazou a informação e puni-lo severamente. É isso, Brasil. É isso, mundo. É isso, Coreia. É isso. Palmas. Palmas pro cara que tá falando isso agora. Eu já falei isso desde o primeiro vídeo. Acordou pra vida, graças a Deus. Então, a sul-coreana declarou o seguinte: a equação impostos arrecadados igual devem ser criticados não se sustenta. Aliás, a Receita Federal deve ser criticada por criar uma legislação tributária difícil, até mesmo para os próprios especialistas, e por não fornecer informações prévias suficientes sobre ela, ou seja, a pessoa interpreta a lei como ela quer. Por isso que a Receita Federal interpreta de um jeito, o contribuinte interpreta de outro, e aí fica essa briga. Rotular alguém como sonegador de imposto simplesmente porque está sendo vítima de sonegação fiscal é um crime de honra, baseado na ignorância. Entretanto, foi noticiado que Chao-nu foi notificado de uma sonegação fiscal de mais de 20 bilhões de wons após ser submetido a uma investigação rigorosa por irregularidades fiscais conduzida pela 4ª Divisão de Investigações da Receita Federal em julho do ano passado. Então, assim, gente, tá claro que houve erros, muitos erros, né? Tá claro aqui. Mas quem começou essa merda foi essa criatura aqui. A jornalista, que se diz jornalista, porque pra mim ela não é. Ela é pra mim, ela é a personificação do que é o mau jornalismo, do que é o desserviço, do que é viver de sensacionalismo puro e não medir as consequências do que as suas palavras causam na vida de terceiros. Kim Mi-young, repórter do E-Daily. Desde a primeira matéria, que foi divulgada no dia 24 de janeiro, até hoje, dia 30 de janeiro, ela fez várias matérias sobre o assunto. Todas tendenciosas, sensacionalistas, uma coisa louca.
Então nós devemos pedir que ela retrate as matérias dela. Que segundo a própria federação, tá tudo errado. Muda isso, querida. Porque você é outra que também tem que ser penalizada pelas merdas que você fez. E que realmente foi um efeito em cascata de forma muito negativa na vida e na carreira de Nunu. Então, segundo esse tweet aqui, ela deve assumir a responsabilidade pelos danos que ela causou pela sua reportagem inicial. Se o primeiro artigo ajudou a destruir a reputação de Xiaonu globalmente, então um esclarecimento não é suficiente. Ela deve sim um pedido público de desculpas e uma correção explícita para restaurar o nome dele. Limpar a reputação de alguém não é opcional, é responsabilidade daqueles que o prejudicaram. Isso daqui tá lindo. É um tweet de uma pessoa que tá defendendo Xiaonu, que não é ninguém famoso nem nada, mas assim, concordo 101%. Né? Então tá aqui a matéria que ela falou hoje, né? Os mal-entendidos que aconteceram com relação à evasão fiscal de Xiaonu, que não é um objeto de punição criminal. Só agora que ela tá falando assim. Só agora que ela tá falando assim. Uma semana depois. Depois de já ter feito todo o estrago. Mas mesmo ela tendo corrigido alguns termos, a gente vê que as matérias delas, mesmo sendo do dia de hoje, ainda são muito tendenciosas. Eu vou mostrar pra vocês. Essa é a tal matéria que eu falei que era super tendenciosa de hoje, né? As lágrimas de Ihanui tomam um rumo inesperado. O tribunal tributário também determinará o destino de Xiaonu. O que é isso, tá? Existe uma outra atriz, essa Ihanui, que também está participando de um processo também de questão de tributos, igual o Xiaonu, tá? No caso específico da Ihanui, porque não nos interessa, vamos falar mais do Xiaonu mesmo, tá? Mas uma coisa que eles têm em comum, que eu acho importante de enfatizar aqui, eu não posso só acreditar que essa informação seja verdadeira, porque a gente está falando de uma jornalista que mente já há uma semana, né? Então, realmente, ela não tem crédito nenhum, pelo menos pra mim, nenhum. Então, assim, ela tá falando que tanto ela quanto ele, né? Tanto a Ihanui quanto o Xiaonu contrataram aquele escritório famoso de advocacia, Sejong, para poder defendê-los nessas questões tributárias. Isso é uma coisa importante da gente ter em mente. Outra coisa que é importante da gente ter em mente é que a Ihanui já está num estágio muito mais avançado do que o caso do Xiaonu, porque ela já está no tribunal, já vendo essa questão do caso dela, que é um pouco diferente do Xiaonu, mas ela também é atriz e tudo mais. Só que o que ela fala aqui na matéria é que ela tá acompanhando várias celebridades que estão tendo casos relacionados a tributos, não só o Xiaonu, tá? Então, outras celebridades como Lee Jong-ki, que é de 900 milhões de won, Park Hee-sung, que é de 800 milhões de won, e Xiaonu, que é de 20 bilhões de won, estão tendo esses casos esses casos fiscais sendo investigados, tá? E todos eles são relacionados a ter uma empresa individual como essa empresa da mãe do Nunu, entendeu? Por isso que ela sempre coloca todo mundo no mesmo balaio, porque ela acha que todo mundo é sonegador e pronto, né? Não são cifras pequenas, né? Você vê que esses aqui chegam perto de 1 bilhão de won, e obviamente o Xiaonu é maior, porque, gente, Xiaonu é um dos atores mais bem pagos, né? E o modelo mais bem pago da Coreia. Então, obviamente, as cifras dele vão ser sempre maiores, né? Mas voltando à questão de ser tendenciosa, tá? Como eu falei, diferente da Ihanui, o Xiaonu não tá em tribunal em nenhum, não tem jurado nenhum, não tem nada disso ainda. Não tá nessa etapa ainda. Mas ela tá já antecipadamente jogando água no nosso chope. Ela já está preparando o terreno de forma negativa, já dando a entender para o público que o caso de Nunu é muito grave, que ele não tem chance quase nenhuma de vencer, que ele vai ser sim cobrado por esses 20 bilhões de wons e que ele vai ser sim taxado de sonegador de impostos e pronto. Ou seja, a mulher já antecipou que ele vai para o tribunal mesmo, que já antecipou quem foi escolhido para ser jurado, porque isso nem aconteceu ainda, mas na cabeça dela já tá rolando, né? Fonte, vozes da minha cabeça. Enfim, ela já tá antecipando tudo isso. E já dizendo que o resultado, 90% aí de chance de não rolar para ele. Não vai ganhar.
Gente, como assim? A mulher tem bola de cristal, por acaso? Porque isso não faz o mínimo sentido, gente. A mulher tá à frente do seu tempo. Eu só posso dizer isso, né? É o mínimo. O que ela pode falar, obviamente, é o caso da Ihanui, que realmente tá mais avançado, tá? Mas é isso. A mulher tá antecipando as coisas, colocando a carruagem na frente dos bois. Aí ela fala que um caso notável para Chaunu é o de Ihanui. O tribunal tributário ainda não emitiu uma decisão sobre o caso de sonegação fiscal de 6 bilhões de won contra Lee, referente ao escritório de impostos de Gangnam, né? Tá falando aqui do caso da Ihanui. E aí ela diz que ela acha curioso, incomum, na verdade, que uma celebridade com alto reconhecimento público compareça perante uma reunião de juízes acompanhada por um agente tributário. Ela tá criticando o fato dela ter ido lá e ainda ter chorado durante a reunião. Ou seja, ela tá ridicularizando, ela tá minimizando uma pessoa que também tá sendo pressionada por ela e pela imprensa coreana como um todo. É porque a gente não tá acompanhando o caso dessa Ihanui, mas pelo que eu andei lendo aqui, o negócio tá bem babado também. Não é só do Chaunu que tá babado, dessa mulher também. E assim, gente, a mulher é humana. Ela não pode ser ridicularizada porque ela chorou lá. Kim Young, você é uma das principais culpadas dela estar chorando lá. Porque você tá fazendo da vida dela e da vida do Chaunu um verdadeiro inferno. Mas vamos voltar aqui. Uma fonte do setor tributário afirmou. Inicialmente, o Serviço Nacional de Impostos estava em vantagem, mas o clima mudou quando a Ihanui compareceu. 3 dos 4 juízes aceitaram o recurso de I e proferiram uma decisão. Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui é que botaram a Ihanui como um teste. O fato dela comparecer pessoalmente pesou na decisão dos juízes. E já proferiram logo uma decisão. Ela tá dizendo que realmente o fato dela ter comparecido mudou um pouco o rumo da coisa. De repente até para uma coisa positiva para ela. E o escritório de advocacia, que está cuidando dos 2 casos, testou o caso daí, levando ela pessoalmente para ver se ia colar, para fazer a mesma coisa com o Chaunu depois. Levando ele pessoalmente também. Para que ele mostre também a visão dele, ele tenha a chance de se explicar. Porque o normal não é a celebridade comparecer, é só os especialistas ali conversarem, entendeu? E aí ela explicou como é que acontece esse tipo de reunião. Conta com juízes, né, uma conjunta de juízes, tem de 12 a 20 juízes, é gente pra dedéu, incluindo o juiz-chefe, que convoca, né, que é convocado quando a decisão sobre um caso de reclamação deverá ter um impacto significativo na administração tributária nacional, como quando se aplica igualmente a múltiplos contribuintes. A decisão deverá ter um impacto significativo nos direitos e obrigações dos contribuintes. Dado que outras celebridades, essas celebridades que eu falei, também estão pendentes, né? Então essa decisão é interpretada como levando em consideração as potenciais ramificações do resultado do caso de I, ou seja, o que vai acontecer com I, essa Ihanui, vão ter ramificações depois nos outros casos. E aí ela fala, Chaunu, assim como Ihanui, foi indicado para Sejong, a perspectiva dos jurados é pessimista. Ou seja, aí ela falou que aqui foi positivo para Ihanui, mas não vai ser positivo para o Nunu. Porque esses juízes já estão considerando o caso dele pessimista. Gente, mas ele nem foi para esse estágio ainda. E outra coisa, esses juízes não podem falar para a imprensa, antes do julgamento acontecer, o que eles acham do caso do Chaunu. Por isso que eu acho que ela tá sendo tendenciosa aqui e é mentira o fato dela ter falado com esses juízes, porque eles não iriam falar sobre um caso antes do caso acontecer, antes dele ir pro tribunal em si. A decisão da equipe de Chaunu de trocar seus agentes tributários para o grande escritório, no final do ano passado, parece ter sido motivada pelo caso de Ihanui. Tá falando aqui, né? Ah, não, vamos escolher o escritório que tá cuidando do caso da Ihanui. Gente, até aí, maravilhoso. Eu também agiria da mesma forma, né? Então, o escritório ainda está aguardando os resultados de uma revisão pré-impostos apresentada ao Serviço Nacional de Impostos. No entanto, o consenso geral no setor tributário é que as chances de vitória de Chaunu são muito pequenas. Ela já está adiantando o resultado do troço. Que fonte do setor é essa que ela entrevistou,
que está falando aqui, mesmo que percam, eles poderão afirmar questões-chave por meio de resultados da revisão e reforçar seus argumentos no tribunal. Então é provável que Chao Nu retire a revisão no meio do processo. Se Chao Nu entrar com um recurso tributário no Tribunal de Impostos, quais são suas chances? Muitos do setor acreditam que suas chances são ainda menores que a de Iranui. Porque o valor dele é mais alto que o dela. Também tem isso, né? A gente também tem que levar isso em consideração. Mas eles falam que foi um erro muito grave a mãe do Chao Nu ter o endereço comercial errado nos documentos. É isso que eles estão falando que vai tornar o caso mais difícil, né? Que fala que os casos deles dois são semelhantes, porém surgiram de diferenças na interpretação da lei, né? Ou seja, elisão fiscal. Os dois são casos de elisão fiscal mesmo, né? Então, gente, aí depois de ser super tendenciosa, falando que vai ser difícil, a lógica tributária é meticulosa e sólida, torna-se difícil essa contestação, vai ser difícil para o Chao Nu, essa circunstância é vista como desfavorável para Chao Nu. Ela passou o tempo todo falando que o Chao Nu tem pouquíssimas chances de estar certo nesse caso. Aí, só para não dizer que ela não está sendo tendenciosa, olha que ridículo. Ela se reservou a última frase da matéria, uma coisa para suavizar o que ela falou em 50 linhas de matéria. Enquanto isso, mesmo que o Tribunal Tributário rejeite o recurso tributário de Iranui e Chao Nu, eles podem entrar com um novo processo administrativo. Por outro lado, se a Receita Federal perder na arbitragem, não poderá mais entrar com um processo e deverá cancelar a avaliação tributária. Ou seja, vai ser positivo para o Nu, porque vai estar dando para o Chao Nu, olha, filho, você está certo, não precisa pagar mais nada, não. Ao dizer isso aqui, se alguém reclamar dessa matéria, ela vai falar, vocês não podem dizer que eu sou tendenciosa porque eu coloquei o outro lado na matéria. Mas ele entrevistou alguém defendendo os tributos de Nonô? Não. Ela passou uma matéria inteira. Olha só o tamanho desse texto. Olha só o tamanho desse texto. Que enorme. Falando mal de Nonô, passou a falar uma coisa positiva na última frase, no último parágrafo. E se vocês não sabem, isso é ensinado no jornalismo, você tem que começar com o que é mais importante, no meio tá o que é mais ou menos importante e deixar pro final o que é menos importante. Por quê? Porque as chances do leitor de largar a matéria no meio são altíssimas. Porque as pessoas sabem que o principal tá no início. Então é muito raro uma pessoa ler a matéria inteira até o final. Eu, como jornalista, sempre deixo a informação menos importante pro final. Então isso quer dizer que para ela, mostrar uma coisa positiva para o Chao Nu não é importante. E por isso está aqui no final da matéria. E só está na matéria porque ela está sendo pressionada pelos fãs de Nonô a colocar algo que defenda Nonô. Porque ela estava sendo imparcial demais. Maliciosa, venenosa, criminosa. É o mínimo que eu posso dizer dessa mulher. Então vamos falar agora do que nós podemos fazer por Chao Nu. Se você está preocupado com essas reportagens, que são imprecisas e enganosas, vamos agir. Os fãs podem enviar reclamações formais ao IDELE e à Comissão de Arbitragem da Imprensa da Coreia, solicitando que façam correções, que façam retratações, que façam uma revisão ética dessas matérias que estão saindo. Então, se você encontrar artigos da mídia coreana que falem de forma errada do Chao Nu, que falem de coisas erradas sobre o Chao Nu, sobre algum crime, denuncie-os. Concentre-se em artigos que usem palavras como evasão fiscal, criminoso, ilegal. Apresentem questões tributárias administrativas como delitos criminais. E, importante, o artigo original que desencadeou essas acusações, que foi feita pela Kim Young, do IDELE, deve ser denunciado diretamente para o e-mail de correções do IDELE. Assim, já rolou tanta denúncia que essa primeira matéria já foi retratada. Então não adianta falar da primeira. Você tem que pegar as outras 10, 15 que ela fez e reclamar de cada uma. E elas estão lá no IDELE. É fácil de achar. É só você colocar Chao Nu, Kim Young e IDELE. Você vai achar a porra toda. Desculpa a expressão, mas é porque eu tô puta. Vamos lá. Vamos denunciar. IDELE. Correções, redação. É esse e-mail aqui. Eu vou deixar um link dessa postagem com essas instruções no comentário fixado, tá? Então, é para denunciar as matérias que foram feitas no IDELE por esse e-mail, tá? Para falar com a Comissão de Arbitragem da Imprensa Coreana, é esse e-mail aqui, tá? O que incluir? Muito simples. Link do artigo, coloca a frase que é enganosa, criminosa, ilegal, errada. Declare questões administrativas tributárias diferentes de crimes. Não há acusações ou condenações. Solicite correção, esclarecimento, retratação. É isso. Vai chover e-mail. E eles vão ser obrigados a retratar.
Então, leiam todas as instruções aqui nesse e-mail, direitinho, bonitinho, faz tudo conforme o figurino, envie esses e-mails, porque Nunu precisa da nossa ajuda. Então, vamos nos unir e demonstrar o nosso apoio global ao Nunu, assinando uma petição que foi criada pelos fãs como uma iniciativa de apoio, tá? É uma petição global que tá no change.org, também vou deixar nos comentários aí o link dessa petição, tá? Para que você assine em defesa de Nunu. Então isso aqui é uma chamada global, tá? Para que o Tchaunu tenha um processo justo, que reconheça o seu caráter e a sua integridade. Que ele tenha essa chance, né? Porque as pessoas já estão partindo do princípio de que ele é criminoso, já estão partindo do princípio de que ele realmente sonegou. Gente, que loucura, né? Enquanto a Marité tirou fotos de Nunu, enquanto o exército tirou os vídeos do Nunu do YouTube deles, nós temos que agradecer aquelas marcas que não tiraram. Então tá rolando um mutirão para que as Arohas apoiem as marcas que não retiraram as fotos e os vídeos do Nunu. E se você entrar aqui nessa postagem, você vai ver Liberclass, The North Face, Skechers, Xiaomi, Calvin Klein, Bodyfriend, né? São as marcas que não tiraram as fotos do Nunu, que foram aquelas que eu já mostrei naqueles vídeos passados, que eu falei assim, gente, mas as fotos do Nunu estão aqui. Essas marcas continuam com fotos do Nunu nos seus respectivos perfis. Então entra nessas marcas que são representadas pelo Nunu, entrem lá no Instagram, né? Se as empresas tiverem X, no X também. Falem de Nunu, Nunu é um embaixador maravilhoso, Nunu é incrível, somos a favor de Nunu. Obrigado por vocês continuarem ao lado de Nunu nesse momento tão difícil. Queremos demonstrar aqui também apoio ao Nunu. Esse tipo de coisa, porque as marcas elas também têm que ver se elas estão mantendo mesmo com tudo isso rolando. Se elas estão mantendo a foto do Tchaunu lá, é que elas estão realmente na esperança de que Nunu seja inocentado disso tudo. Embora ele nem esteja sendo culpado de algo. Pra você ver como é que as coisas funcionam, né? Mas assim, eu acho que eles estão realmente aguardando o resultado de tudo para poder tomar a decisão de fato. E a gente sabe que para uma empresa manter uma foto de uma pessoa que está com uma investigação dessa em andamento, ela está correndo riscos. Confiando na integridade de Nunu. Né? Enfim. Então, realmente, elas estão correndo um risco de imagem, deixando ainda o Nunu lá, mesmo com todo esse rolê acontecendo na Coreia, né? Mas como essas marcas são conhecidas internacionalmente, eu acho que a defesa das fãs internacionais acaba pesando muito, porque não é que nem a galera que só pensa na Coreia. A galera que só pensa no mercado da Coreia, que só pensa no que os coreanos pensam, vão levar o Nunu como quase sendo um criminoso mesmo, porque é esse o pensamento da nação. Mas a coisa é muito diferente globalmente. E como essas empresas são internacionais, é óbvio que elas também têm que ouvir os fãs internacionais, correto? Então vão lá agradecer essas marcas. A gente chega, porque eu já falei horrores. Eu sempre acabo fazendo vídeos enormes. E eu quero saber aqui de vocês, o que vocês estão achando desse rolê todo, tá? Então não se esqueçam de ajudar no Nunu, vou deixar aí nos comentários fixados, tá bom? Vamos ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.